Olá, paz do Senhor. Estamos novamente aqui para falarmos sobre a lição número 4 da revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre. A lição número 4 tem pelo título Ídolos na Família. Eu sou a irmã Ana Paula Maciel de Azevedo e é com muita alegria que estamos aqui para fazer um comentário das lições bíblicas que estamos estudando nesse trimestre. Muito bem. O texto, então, áureo se encontra no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 21, que nos diz o seguinte: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A verdade prática nos diz o seguinte: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 31, dos versículos 17 a 19, do versículo 33 ao 35, e também no livro de Juízes, capítulo 17, versículos 1, 3 a 5. Muito bem. Importante falarmos nesta lição a respeito da idolatria, e o que o autor está nos falando é dos perigos da idolatria no lar. Quando se ocorre uma idolatria no lar, ou os ídolos no lar. Primeiro, é importante destacar o aspecto, antes de entrarmos no texto, explicarmos aqui do que se trata a idolatria. Idolatria, para nós, não necessariamente esteja somente vinculada à adoração de imagens ou adoração de pessoas. Mas idolatria, ela pode ser pensada em tudo aquilo que tira o lugar de Deus, aquilo que tira a primazia de Deus. Então, dentro desse aspecto, tudo que for colocado no lugar do Senhor, que começar a tomar conta ou começar a tomar espaço na vida do cristão, pode ser sim considerado como uma fonte de idolatria. Então, muitas vezes se pensava somente idolatria a respeito da adoração de imagens, mas hoje nós podemos perceber que a idolatria, ela tem um sentido muito mais amplo, no sentido de aquilo que tira a primazia de Deus, aquilo que tira o lugar de Deus, tudo aquilo que eu reverencio, tudo aquilo que eu trago a atenção mais do que a Deus, na verdade está sendo uma fonte de idolatria. Muitas vezes até sentimentos cultivados no coração, quando tiram o lugar de Deus, quando nos tira a confiança no Senhor, pode ser sim um local de idolatria no nosso coração. Então, quando você cultiva sentimentos, quando você não perdoa, na verdade você também está permitindo um altar de idolatria no seu coração. Por isso, idolatria não pode ser restrito somente à adoração de imagens. Mas aqui no caso da lição bíblica no qual nós estamos estudando, o comentarista vai nos trazer duas histórias diferentes para exemplificar o que seria idolatria. O primeiro, no tópico 1, vai falar a respeito dos ídolos encontrados na tenda de Raquel. E o segundo também vai falar sobre a idolatria de Mica. Os dois casos vai nos falar a respeito de ídolos que haviam nesse período aqui sendo adorados pelo povo, que são os terafins. Os terafins, conforme a imagem que nós estaremos colocando aqui para ser identificado, terafins eram ídolos do lar, ou seja, eram imagens, estatuetas que se referiam àquela família como uma forma de adoração na família, até mesmo adoração dos seus antepassados ou imagens de deuses. Essas imagens, esses terafins poderiam ser de tamanhos pequenos, como também alguns deles poderiam chegar ao tamanho de um corpo realmente humano, como no caso de Mical, quando esconde um terafim no lugar de Davi para dar fuga a Davi. Então, também poderia ser de um tamanho de um corpo humano. Os terafins, eles também, e aqui a lição vai nos falar, inclusive a parte arqueológica
tem nos demonstrado nos últimos anos que os terafins não eram somente para uma adoração dentro do lar, ou uma adoração de imagens, adoração de deuses, ou simplesmente um reverenciar dos seus antepassados. Mas se descobriu também na Mesopotâmia que os terafins, eles tinham um aspecto ligado à herança. É como se fosse um comprovante legal de quem o possuísse. Para algumas culturas, os terafins, quem tivesse a posse do terafim, também tinha direito a uma porção maior da herança ou ter a condução da família. Então, ele serviria numa disputa jurídica como uma forma de garantir a herança da parte requerente da família. Então, também tinha esse aspecto. E, sobretudo, terafins nas famílias, eles tinham um sentido de adoração, da reverência dos seus antepassados, mas também de uma falta de confiança totalmente no Senhor. Isso foi muito divulgado pelo povo de Israel também, que se apropriou dessa cultura, acabou trazendo para dentro da sua cultura, e muitos do povo de Israel não consideravam que o culto aos terafins, ou ter um terafim, significava estar indo contra a adoração a Deus. Apesar de que nós, ao conhecermos a história do povo de Israel, sabemos que muito este povo saiu da direção de Deus a cultuar a idolatria. E isso foi a causa realmente do seu pecado, da dispersão e do cativeiro babilônico, para que o povo realmente fosse curado deste problema aqui. Então, colocando dentro desse aspecto, a adoração, a idolatria do povo de Israel estava em várias vertentes, tanto dentro da idolatria dos terafins, que eram os ídolos que haviam dentro dos lares. Isso também é uma cultura que vai passar em outras culturas também, vai se repassar em outras culturas, como no caso dos romanos, que também tinham ídolos dentro do lar que rememoravam, lembravam os seus antepassados. E falando desse aspecto na questão da idolatria do povo de Israel, nós sabemos que vários deuses tinham a sua idolatria, inclusive até mesmo elementos considerados mágicos para o povo de Israel ou supersticiosos, também era uma fonte de idolatria dentro dos seus lares. No caso de Raquel, nós vemos aqui os terafins, mas também podemos citar outros aspectos que ao longo da lição eu estarei falando nessa continuidade. Então, para nós pensarmos o povo de Israel, e mesmo quando sai da terra do Egito, nós vemos que o período em que Moisés estava ali recebendo os mandamentos do Senhor, o povo estava fabricando uma imagem de idolatria para reverenciar como Deus. E eles trazem então ali a imagem, fazem então em fundição a imagem do bezerro de ouro. Isso também com relação à idolatria que já existia também dos egípcios e outras culturas, e relembrando muito a questão do boi ápis, que era aqui uma idolatria também que havia nesses povos, nessas regiões. Nós temos muito na Bíblia falando sobre Azerá ou Asherá, como sendo aqui também uma fonte de idolatria, uma imagem de idolatria, qual era muito reverenciada, Baal também. E isso foi muito difundido, principalmente após a divisão do reino, ao reino do norte, Israel. Haviam muitos cultos aqui a Baal e a Será. Também nós vemos isso depois sendo propagado na parte sul, com o reino de Judá, também sendo colocado como fonte de adoração. E isto que quando houve a reforma religiosa por parte do rei Josias, foi um momento onde muito dessa idolatria acabou sendo retirada da nação, inclusive os ídolos do lar, os terafins, que é o propósito de falarmos na lição de hoje, pois eles se referem à idolatria, aos ídolos que eram cultuados dentro do lar. Então, o tópico 1 nos traz aqui ídolos encontrados na tenda de Raquel,
o subtópico do tópico 1 está falando a fuga de Jacó e a sua família para a terra prometida. Então nós vemos um momento em que Jacó ele vai retornar, ele vai sair da terra onde está o seu sogro aqui, e com a sua família ele vai para a terra prometida, ou seja, para a terra no qual ele deveria retornar, a sua terra da sua família. E quando ele vai retornar para o seu lar, vai ocorrer algo aqui que nos chama atenção nesta lição, que é a respeito aqui nesse momento do furto dos ídolos, os terafins de Labão por parte da sua filha Raquel. Então, o subtópico 2 está falando aqui, Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Então, como Labão ele era idólatra, possuía muitos desses deuses, inclusive orava a esses deuses acreditando ser ajudado por eles, esses terafins, que podiam ser fabricados de várias formas, tanto de barro, como de madeira, como de metal. Então, eram imagens veneradas como amuletos que também tinham esse significado de quem os possuísse, possuía a herança. E eles foram furtados de Labão. E Labão, quando se dá por conta de que esses ídolos haviam sido furtados, ele vai então aonde está o acampamento de Jacó para cobrar então dele a respeito do furto desses ídolos, para descobrir quem os possuía. O subtópico 3 aqui está falando que Raquel usa uma mentira para esconder o ídolo, porque Raquel havia furtado esses ídolos e, com medo de ser descoberta, porque inclusive da parte de Jacó houve a palavra empenhada para aquele que houvesse furtado esses terafins, deveria então passar pelo castigo ou ser morto em razão deste furto. E Raquel, para esconder esse furto, ela vai colocar sobre a sua cela, vai sentar-se sobre ele, então indicando que os terafins que ela furtou eram ídolos de tamanho pequeno, a ponto de poderem ser escondidos. Então ela senta-se em cima daquela cela e para o seu pai ela vai dizer que está no seu período menstrual. Então por isso não poderia estar saindo do lugar para ser procurado se estes ídolos poderiam estar ali da sua posse ou não. Então foi uma forma dela esconder que havia furtado esses ídolos e acabou por fim enganando seu pai e levando esses ídolos consigo. Então, nós vemos a importância de falar aqui a respeito de Raquel, que não só ela tem esta questão que furta os ídolos do lar, que poderia ser, que nós vemos que há muita discussão no meio teológico, do objetivo pelo qual ela teria furtado esses ídolos. Alguns colocam como Raquel permanecia sendo idólatra, outros afirmam que não foi em função da idolatria, mas que foi em função da garantia do direito de se um momento ela tivesse que retornar à casa do seu pai, ela poderia então aqui argumentar que possuía um direito ou que tinha direito à herança ou a posse da herança, ou talvez aqui a condução da família, porque possuía aqui os terafins. Então, há uma discussão quanto a isso, qual seria o objetivo, mas nós vemos também uma outra situação onde a Raquel ela vai pedir para ficar com as mandrágoras que haviam sido levadas pelo seu filho da sua irmã, essa planta encantada. E a mandrágora também, ela era considerada aqui como uma espécie de um objeto supersticioso. Então, neste tempo, a mandrágora, a sua planta, ela tinha um significado, porém, a raiz da mandrágora, ela tinha muita semelhança como se fosse um corpo humano. E alguns acreditavam que quem possuísse, então era muito ligado ao culto da fertilidade, então quem o possuísse poderia ter uma certa fertilidade. Então aqui também já nos dá um indicativo
a respeito de Raquel, na sua falta de confiança em Deus, quanto à questão da sua esterilidade, quanto à questão de como seria seu futuro. Se fôssemos pensar, porque Raquel tem todo esse aspecto, nós podemos colocar dentro dela a questão da falta da confiança em Deus. Se eu preciso de um terafim para garantir herança, eu não tenho a confiança em um Deus que venha me prosperar. Se eu preciso de uma raiz, de uma mandrágora para a questão da fertilidade, eu não tenho a confiança que Deus é aquele Deus que abre a madre. Então, havia aqui alguns indicativos da falta de confiança de Raquel em Deus. E quando a família não confia em Deus, quando a família começa a buscar outros caminhos, quando a família começa a buscar outros aspectos para direcionar a sua vida e não no Senhor, está sim aqui correndo um grande risco de estar num caminho de idolatria. Então, idolatrando, trazendo ídolos para o lar. Então, no momento que eu deixo de confiar em Deus e confio em outras ações, eu confio na minha própria vontade, eu saio da direção de Deus. Então, a família acaba caminhando de uma forma muito negativa. E nesse aspecto, vemos muito em Raquel a sua confiança na superstição, a confiança em ídolos do lar, e em momentos de não confiar em um Deus que pode fazer prosperar o seu caminho, saber aonde que aquela família poderia chegar, ou até mesmo de abrir a madre, que foi uma expectativa dela que não se confirmou a partir da utilização dessa mandrágora, mas que Deus abriu no momento oportuno. O subtópico 2 aqui, nós vamos ver um santuário de deuses na casa de Mica. Então, aqui nesse subtópico do tópico 2 está falando a idolatria e o caráter antiético de Mica. E aqui na lição está colocando um contraste. O nome Mica significa assim, quem é como o nosso Deus. Então, Mica, tendo um nome muito importante, que faz essa pergunta, quem é como o nosso Deus, ao mesmo tempo, ele não tem a sua confiança totalmente em Deus. E vai nos relatar a história que ele furta da sua mãe aqui elementos para essa idolatria, para trazer para a sua residência aqui, montar um local de idolatria desses ídolos do lar, esses terafins. E não só faz esse furto aqui, ele não só organiza desta forma, mas como ele monta um culto para eles. Ele faz um culto aqui religioso. Nós vamos ver que na continuidade da lição ele vai trazendo outros aspectos para dentro do cultuar esses ídolos, que no caso de Mica não corresponde simplesmente ao fato de ter um terafim, o simples fato de possuir a herança, mas aqui já não, é um caráter de adoração mesmo. O subtópico 2, o tópico 2 está falando a abominação de Mica. Então, Mica construiu um santuário na sua casa desses terafins. Então, não só fez isso, mas também ele tinha elementos do culto à deusa que trazido para dentro do culto aos terafins. Ele vai fazer um pequeno santuário, não só trazer esses deuses para sua casa, mas também vai trazer um éfode aqui e vai fazer um culto, como é que eu posso falar aqui? Vai consagrar um sacerdote para esses terafins, consagrar alguém como se fosse um sacerdote. Então ele monta todo um aspecto, e a Bíblia fala aqui, que ele faz dentro desse processo todo um sincretismo religioso, um culto realmente de adoração para esses terafins. E aqui ele vai sofrer porque a sua própria mãe vai trazer uma maldição, vai proferir uma maldição a quem houvesse roubado esses terafins. E aqui ele vai
temendo sofrer com essa maldição, ele vai restituir o dinheiro à sua mãe, com o qual ele havia roubado dentro para esses terafins, né? O que correspondia, que aqui a Bíblia fala, equivalia a 13 quilos de prata. Então, essas peças que foram separadas aqui como ídolos do lar, né? E foram colocadas como um local de adoração, e não só isso, como foi feita uma consagração. Então, era um culto montado para esses ídolos do lar. Então, subtópico 3 está falando aqui do tópico 2. Mica tinha uma casa de deuses. Então, apesar da família de Mica ser uma família de judeus, não era uma família que estava com a sua fidelidade a Deus, mas estavam aqui adorando esses deuses representados pelos terafins, que eram ídolos do lar. Então, nós podemos observar aqui no livro de Juízes, que é muito significativo isso dentro do povo de Israel. Nós vemos o quanto o Senhor abençoou o povo de Israel na saída do Egito, pelo tempo que eles tiveram, até mesmo no deserto, mesmo com toda a murmuração, que Deus lhes deu alimento, lhes deu água, nos deu condições para que todo esse tempo eles pudessem sobreviver, a entrar na terra prometida. E nós vemos muito quanto à ordenação de Deus para que a palavra do Senhor fosse ensinada nos lares, fosse ensinada aos filhos, para que os pais pudessem passar adiante o ensinamento aos filhos. Nós vemos na passagem aqui de Josué, quando chama o povo e fala ao povo: olha, vocês podem escolher quem servir, se vocês querem servir os deuses da terra do Egito, dos pais de vocês, se vocês querem servir os deuses dos pais de vocês, se vocês querem servir os deuses dos amorreus, vocês escolham quem vocês querem servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós sabemos que enquanto Josué foi vivo, o povo permaneceu adorando ao Senhor, adorando ao Deus verdadeiro. Porém, quando Josué faleceu, uma nação se levantou que não conhecia a Deus. E aqui nós temos toda sorte de problemas que houve dentro do povo de Israel por falta de conhecer ao Deus verdadeiro e adorar ao Senhor. Um momento onde começaram a se prostrar a deuses estranhos, se prostrar a Baal, se prostrar a Aserá. Aqui nós vamos ver também sendo inserido na cultura do povo a adoração a Moloque. Então nós vemos vários deuses sendo adorados pelo povo de Israel. E isso trouxe um problema muito grande. Deus levantou profetas para que o povo ouvisse a sua voz, para que se corrigisse. E nós vemos aqui numa centenas de anos Deus dando tempo ao povo para que o povo se corrigisse dessa idolatria. Chegou a um ponto tão grande, muitos mesmo a oferecerem seus próprios filhos, queimarem seus filhos a Moloque. Então chegou numa decadência espiritual muito grande. Chegou no momento onde uma imagem de Aserá está dentro do santuário de Deus. Então, um momento onde o povo, a idolatria passou a tomar conta do povo. E muitos aqui dos judeus não consideravam a posse do terafim, ou ter um terafim em casa, como se fosse uma idolatria. Então, muitos continuavam tendo terafins em casa, acreditando que estavam adorando a Deus. Ora, nós vemos que muitos profetas trouxeram palavras de correção ao povo, e o povo, por vezes, não se demonstrava arrependido, mas não se arrependia verdadeiramente. Nós tivemos reis que tentaram fazer uma reforma, a não ser o rei Josias, que fez realmente uma reforma espiritual, mas que essa reforma não durou muito tempo, não durou muitas gerações, porque a idolatria estava no coração do povo. E isso estava introduzido dentro dos lares. E isso foi muito triste dentro do povo de Israel, porque acabou ocasionando no final a sua dispersão. Aqui o Reino do Norte sendo dizimado praticamente, muitas tribos ali, sendo dispersado essas tribos, e depois o Reino do Sul sendo levado para o cativeiro, e muitos também tendo as suas vidas ceifadas em razão de todo o mal que ocorreu a partir da idolatria. Então o povo estava não adorando a Deus, estava cultuando outros deuses muitas vezes, ao invés de cultuar a Deus.
Mas retornando aqui para dentro do aspecto de Mica, ele conhecia as leis do Senhor. Então, ao invés dele trazer a palavra de Deus, trazer o conhecimento das Escrituras, ou trazer o conhecimento do Senhor para a sua família, para a sua casa, ele vai por conta própria ter esses terafins, que são esses ídolos do lar. Não só ter esses terafins, ter a posse desses terafins, mas criar um culto a eles. Montar um culto sincrético, ter aqui um éfode, que era uma vestimenta utilizada pelo sumo sacerdote. Então era uma vestimenta específica. E consagrar um sacerdote na sua casa, então ele formou uma religião ali dentro do seu lar, utilizando esses terafins, esses ídolos dentro da sua casa, aqui fazendo uma idolatria pagã, mesmo sendo alguém do povo de Deus. Então, isso foi observado dentro do povo de Israel. E vemos nesta questão a maneira como o povo foi descendo espiritualmente, a decadência que acabou ocorrendo dentro do povo de Israel, das famílias e dos lares, em detrimento da cultura ou do cultuar, da idolatria que ocorreu aqui para o povo de Israel. Mas a lição, ela não tem um objetivo simplesmente de só focar dentro do contexto histórico ou dentro dos aspectos teológicos, no que se refere a conhecimentos da idolatria do período. Aqui podemos falar em alguns aspectos, mas principalmente a lição, ela tem por um objetivo falar de como que a idolatria está ocorrendo dentro dos nossos lares no dia de hoje. E eu tenho importância para falar aqui da questão de nós como família, como que está sendo colocado esse aspecto hoje dentro dos lares. E muitas vezes nós estamos aqui perdendo o coração dos nossos filhos dentro da nossa casa, porque estamos permitindo uma idolatria que está ocorrendo nos nossos lares. Então, por muitos anos nós vemos os cristãos criticando em função da idolatria que ocorreu a outros povos, a outros segmentos religiosos, mas o cuidado de, aí retornando aquilo que eu iniciei falando aqui, a questão da idolatria, que a idolatria, ela passa a ser tudo aquilo que tira o lugar de Deus no meu coração, e tudo que eu trouxer como primazia, tudo que tirar o lugar do Senhor, passa a ser sim uma fonte de idolatria dentro do lar. O subtópico 3 vai falar a respeito da idolatria dentro dos lares. Então, vai trazendo o aspecto de que, tanto na casa, que tanto na cultura, falando a respeito da história de Raquel, que nós podemos elencar aqui, a cultura ali, o culto ao terafim, né? O terafim é o ídolo do lar, mas a superstição, que ela estava ali demonstrando uma falta de confiança em Deus, assim como Mica, que não só tem o terafim, não só faz esse furto, não só, e ambos os casos estão falando em furto, então são aspectos de falhas de caráter aqui, e em relação ao furto. Mas não só isso, Mica transforma a posse do serafim em um culto religioso, um culto sincrético, porque traz elementos também da cultura judaica, ou do ensinamento de como teria que ser o sumo sacerdote, da vestimenta, de todo um significado que isso possuía para dentro do seu culto sincrético com qual ele monta aqui. Então, esses dois aspectos nos demonstram que a falta da confiança no Deus verdadeiro, e quando o nosso coração não está com a confiança dentro do Deus verdadeiro para o Senhor, começa a se dar espaço para cultuar aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida, e que é aquilo que nos
refere aos ídolos do lar. O subtópico 1 do tópico 3 está falando os ídolos domésticos dos tempos atuais. Então, o que nós podemos dizer aqui desta epístola do apóstolo João, que está falando, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, ídolo hoje nós podemos dizer algo que é falso, que é vazio, que é temporário. A idolatria, muitas vezes que está ocorrendo, a falta de lealdade a Deus que nós falamos aqui. Então, hoje a idolatria pode ser encarada não só ao culto a uma imagem, uma representação, mas culto muitas vezes a pessoas. Hoje nós temos uma grande quantidade de ídolos, que nós podemos dizer, numa cultura. Hoje as pessoas buscam ídolos humanos como referências. Então, pessoas humanas falhas, cheias de erros, acabam sendo cultuadas. E o pior, muitas vezes, até mesmo para nós cristãos, pessoas de destaque no meio gospel, posso dizer assim, sendo cultuadas também, se tornando uma fonte de idolatria, como se todos nós não fôssemos humanos, passíveis a erros, pecados, e que não carecêssemos de um Deus. E nós carecemos do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele, sem o perdão de Deus, nós somos pecadores, seres humanos. Enquanto tivermos nesse corpo, nesta carne, seremos passíveis a pecar, seremos passíveis a erro. Então, nenhum de nós pode se colocar num pedestal e nenhum de nós pode se permitir uma adoração, porque todos nós somos falhos e necessitamos de um Senhor. Nós somos carentes do nosso Deus, precisamos dele para a nossa vida e somos imperfeitos, para que aquele que é perfeito possa resplandecer através da nossa vida, mas nós caminhamos em direção à perfeição. O que nós podemos nos mirar a respeito do apóstolo Paulo, que dizia: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitarmos, ou seja, termos um alvo de alguém que tem um bom testemunho, ser um exemplo a ser seguido, mas não a ser idolatrado. Nós temos que ter uma coerência quanto a isso, de nos mirar em exemplos positivos, mas mesmo os exemplos positivos não podem ser adorados. Ninguém pode tomar o lugar que é do Senhor. E dentro da questão de idolatria de pessoas, muitas vezes vemos hoje pessoas em destaque na mídia, destaque na sociedade, destaque na cultura. E isso para nós, por mais que possamos elencar alguns como exemplos, nunca podemos elencá-los como ídolos. No momento que eu encontro pessoas falhas que são seres humanos falhos. E é muito perigoso, e eu costumo realmente dizer sempre que nós precisamos fazer discípulos e não seguidores. Porque o discípulo, ele é como um aluno ensinado e que depois vai ensinar outros. Quando você forma um discípulo, você forma alguém disposto a aprender e estar sempre aprendendo na palavra de Deus. Mas o seguidor acaba não tendo essa noção. Ele muitas vezes se mira somente em alguém como um ídolo, e muitas vezes há um perigo desses ídolos, como seres humanos e falhos, por algum motivo vir a cair ou fracassar. Aquele seu seguidor não vai ter a compreensão de ser um discípulo, ou seja, aprender o que é certo, recusar aquilo que é errado e seguir no seu caminho aprendizado. Muitas vezes, por situações que ocorrem, até mesmo os escândalos vão levar essas pessoas a desfalecer da sua fé, ou cansar, ou realmente acabar saindo da direção de Deus. Por isso que há um perigo muito grande. E nós jamais podemos idolatrar pessoas que são falhas, né? Ou colocá-las numa posição como se fosse o Senhor da nossa vida. Então, jamais podemos fazer isso. Então, subtópico 2 do tópico 3 está falando: identificando os ídolos modernos dentro da cultura de mídia. Então, hoje nós vemos, e aqui o autor está falando que a mídia por si só é neutra. Aqui eu tenho um parêntese a fazer. Os meios de comunicação utilizados para a cultura
são de fato neutros, não há um aspecto. Porém, pessoas têm sim uma de maior ou menor grau ou de diferentes pontos de vista, uma ideologia ou uma intenção por trás. Então, nem tudo que nós podemos assistir podemos dizer assim que é uma posição neutra, porque entra dentro do caráter da subjetividade do ser humano. Por exemplo, na transmissão de uma notícia, alguém pode dar a mesma notícia de forma diferente, isso demonstrando a subjetividade da pessoa que está falando. Então, há uma preocupação de, quando recebemos uma informação, sabermos que essa informação é passada por alguém que tem a sua subjetividade. O que é essa subjetividade? É tudo que ela aprendeu durante a vida, que molda aqui a sua forma, a sua percepção de falar uma notícia ou falar um acontecimento. Por isso, precisamos ter muito cuidado com as informações que recebemos da mídia. E isso, termos um certo filtro. E o nosso filtro qual é, irmãos? A palavra de Deus. O nosso filtro precisa ser a palavra de Deus. Se a palavra do Senhor está me colocando um aspecto que é o correto, que é o certo, então o meu filtro é esse. Eu preciso observar aquilo que é falado e aquilo que sai da direção de Deus, aquilo que sai da palavra de Deus, então não está de acordo. É esse o filtro que nós precisamos utilizar, conhecer a palavra do Senhor e ter um cuidado, aquilo que os nossos olhos veem e o que os nossos ouvidos ouvem. Porque muitas vezes está carregado de uma subjetividade ou até mesmo de uma ideologia que, se nós não estivermos muito atentos à palavra do Senhor, nós podemos cair num risco até mesmo de pensar heresias, né, e transformar a casa como Mico aqui num culto sincrético. Então, um cuidado que nós precisamos ter é conhecer a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor mesmo nos diz: errais por não conhecer as Escrituras. Então, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O conselho de Paulo a Timóteo é se aplicar em conhecer, né? Ler, estudar, meditar e exortar e ensinar até que o apóstolo retornasse. Mas a importância de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E hoje nós temos um mundo onde nós podemos dizer que as plataformas digitais podem ser sim uma fonte de bênção, tanto é que estamos aqui comunicando de uma forma por uma plataforma digital. Então pode ser uma fonte de bênção, mas também pode ser um local de idolatria. E aqui voltamos a falar, a partir do momento que esses meios são utilizados para idolatrar algo ou alguém, ou isso me tira da presença de Deus, está sendo colocado como uma fonte de idolatria. E dentro da família, é muito triste observar hoje, numa cultura no qual nós estamos vivendo, numa sociedade demonstrando cada vez mais um processo de adoecimento, e nós sabemos que quando nós tiramos Deus do centro, a moral é relativa. E para nós, precisamos ter um grande cuidado com os nossos filhos, porque hoje nós estamos correndo um risco de termos ídolos dentro do nosso lar e perdermos os nossos filhos dentro da nossa casa, de perdermos a nossa família dentro da nossa casa. É muito comum hoje você perceber que as pessoas têm uma grande dificuldade até mesmo no horário das refeições. Nós vemos alguns locais, inclusive, proibindo consumir uma refeição com seus equipamentos eletrônicos ali ao mesmo tempo. Quando você sai muitas vezes para um jantar fora com a família, você observa que a maioria das pessoas deixou de se comunicar, deixou de ter o olho no olho, deixou de conversar sobre situações da vida, e cada qual está ali dentro do seu aparelho telefônico, seu smartphone, dentro das suas redes sociais, porque muitas vezes as redes sociais aproximam quem está longe, mas distanciam quem está perto, e a família para de se comunicar dentro do lar. Então,
um perigo e hoje em dia um grande risco aos nossos filhos, até a própria segurança dos nossos filhos, quando muitas vezes eles estão de posse de um aparelho, estão de posse de uma abertura dentro de uma rede social e não se sabe quem está do outro lado. Então, às vezes, alguém pode se passar por amiguinho, ter uma foto ali de uma criança, se passar por uma criança e não está conduzindo os nossos filhos para um caminho errado e até mesmo trazendo um risco à segurança da nossa família. E nós, muitas vezes, não estamos observando o tamanho perigo que nós estamos correndo quando não cuidamos, quando não atentamos para aquilo que os nossos filhos estão assistindo, ou até mesmo nós estamos assistindo. O que está sendo colocado diante dos nossos olhos? E a palavra do Senhor diz que não porém coisa má diante dos meus olhos. O que nós estamos colocando como fonte de idolatria dentro da nossa casa? O que está tomando o lugar do Senhor? Hoje nós estamos percebendo uma grande dificuldade as famílias. Anteriormente, há alguns anos atrás, algumas gerações atrás, nós poderíamos ver que as gerações se comunicavam mais, não havia muita tecnologia, as famílias tinham momentos, se contavam história para os filhos, se falava até mesmo da palavra de Deus, se fazia cultos domésticos, mas isso tem se perdido com o passar do tempo e as famílias têm deixado de lado esses momentos e precisamos retornar ao culto doméstico. O culto doméstico hoje não necessariamente ele precisa ter a mesma liturgia que encontramos na igreja, não precisa você colocar os teus filhos sentados no banco e agora cada um vai ter um momento da palavra, vai ter um momento da oração, mas você pode sim manter alguns aspectos, você pode pegar alguns minutos do teu dia, juntar os teus filhos, ler a palavra de Deus, ler algum versículo, pedir que eles leiam, que eles decorem ou que eles falem, ou perguntar para eles o que eles entenderam do que eles leram, do que eles ouviram, pedir que eles contem a história, que eles falem, que eles orem, ensinar o filho a orar, ensinar o filho a conhecer a Deus. Então, a fé, ela começa dentro da nossa casa. Pesquisas demonstram que a fé, ela muito mais, a reprodução hoje de muitos dentro da casa de Deus, ou a manutenção hoje de muitos cristãos, ou a conversão, a base está dentro do lar. Então a figura que mais pode levar o coração de um filho a Deus em primeiro lugar, é a mãe. Então a importância de ensinar os filhos dentro de casa, o pai como a demonstração da figura da autoridade, da segurança para esse filho, porque muitas vezes a representação do pai para o filho vai fazer uma transposição para Deus. Então se esse pai é um pai próximo, presente, é um pai sacerdote, é um pai que está dentro do seu lar ensinando a palavra, trazendo oração, trazendo a bênção de Deus para sua família, esse filho ele vai ter um maior relacionamento, maior facilidade de ter esse relacionamento com Deus, quando aqueles que têm dificuldade de ter esse relacionamento com o seu pai vão ter dificuldades muitas vezes de fazer esse relacionamento com Deus. Então isso é hoje uma preocupação que nós precisamos ter dentro da nossa casa, reunir a nossa família, levar a nossa família a Deus. Nós vemos o que a palavra do Senhor nos diz ali no livro de Deuteronômios, no capítulo 6, versículo 4 em diante, que diz: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aqui nós temos colocado exatamente a questão da idolatria. Por quê? Porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então isso era primordial para que não houvesse espaço para idolatria. E depois o que você tem que fazer, o povo de Israel? Ensinarás os teus filhos, ou inculcarás, ou seja, colocar para dentro, ou seja, insistir, ensinar. E como que você faz isso? E a palavra do Senhor segue explicando, andando pelo caminho, assentando-te, levantando-te, ou seja, a todo momento você pode colocar a mesa do café da manhã, ensinar os seus filhos a orar, agradecer a Deus por aquele alimento, a ter uma relação com o Senhor. Você pode, enquanto a família está ali fazendo o almoço ou fazendo o jantar, conversando com os filhos sobre o seu dia a dia, e a partir daí colocar cada situação da vida,
trazer o ensinamento da palavra. Mas o que a palavra do Senhor nos diz? Mas o que Jesus ensinou? Mas o que a palavra do Senhor nos traz de ensinamento para resolver essa situação ou para eu me portar diante de uma situação dessa? Então, é esse ensinamento do todo dia, de todo momento. Trazer os filhos à oração, orar com eles, ensiná-los a agradecer, ensiná-los a ser gratos, ensiná-los a conhecer a Deus, ensinar a cada um ter as suas próprias experiências de orar e receber do Senhor as bênçãos. Na minha casa, nós temos aqui o testemunho da minha filha do meio, que com 7 para 8 anos ela começou a orar em favor de uma irmã que não podia gerar filhos, ou que não, naquele momento não estava nessa possibilidade, e por 1 ano, todas as noites, ela orava por essa irmã, e essa irmã, então, Deus abençoou, ela pôde engravidar, ter o seu filhinho, e a minha filha, em todo esse tempo, ela creu que Deus poderia fazer a vitória. Então, ela tem uma experiência com Deus, que ela orou e Deus fez um milagre. E podemos trazer nossos filhos ter essa experiência. Então, ela sabe que a qualquer momento que ela orar, que ela falar com Deus, Deus vai dar a vitória, vai responder essa oração. São experiências, nossos filhos são crianças, muitas vezes, que podem ter experiências com Deus. Nossos filhos jovens, porque estão saindo cada vez para a escola, para os ambientes seculares, para a faculdade, e cada vez mais, se eles não estiverem bem alicerçados e preparados na palavra de Deus, eles estão recebendo informações diversas, estão recebendo informações que para eles, muitas vezes, para colocar em xeque a sua fé, para colocar em dúvida a sua crença em Deus, para trazer o seu coração, em vez de um altar para o Senhor, um altar para a idolatria. Então, hoje nós temos uma tarefa muito importante, que é trazer o ensino e o culto a Deus para dentro da nossa casa e não dar espaço para o ídolo do lar, para a idolatria dentro do lar. Tudo que tira o lugar do Senhor dentro da tua casa é um lugar de idolatria. Então, por isso, você precisa trazer um ensino. Como resolve Israel o problema? Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus, ensina aos teus filhos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: ame ao Senhor e ensine os teus filhos a amar a Deus. O subtópico 13 está dizendo aqui: precisamos reagir contra os inimigos da família, e aqui coloca como aspecto o sermão da montanha, falando a respeito do sal. Se o sal deixar de salgar, para que ele serve? O sal, ele tinha uma grande importância, ele precisa ser usado da medida certa, tem todo um aspecto certo para ser utilizado, mas quando ele perdia a capacidade, sabe quando é que o sal deixava de ser insípido? Quando ele não teria mais gosto. O sal era extraído de regiões do Mar Morto, mas o sal, em alguns lugares, esse sal podia ser misturado com outros elementos minerais. E quando isso acontecia, esse sal ele se tornava insípido, sem gosto, sem para ser utilizado. Então ele não servia mais para nada, e ele era utilizado, então, colocado, se jogado no chão para ser pisado pelos homens. Por quê? Porque ele perdia a sua capacidade de salgar. Era um sal misturado, era um sal, mas tinha outros minerais misturados. Não servia para nada. Só podia ser jogado no chão porque em períodos de chuva ou em períodos de neve, onde se ficava um terreno escorregadio, esse sal era armazenado e colocado depois em alguns locais para que esta terra, esse chão, ficasse mais firme para ser pisado. Então, um sal que não serve para nada é um sal com mistura. E nós não podemos misturar. Não podemos ter ídolos no lar, trazer os terafins, como aqui diz, né? Não podemos ter mistura dentro do nosso lar. Nós não podemos permitir que a cultura do mundo seja uma mistura dentro do nosso lar, porque daí o sal perde todo o sentido, ele não tem mais a propriedade de salgar. E isso é um perigo que nós temos visto. Nós vemos que o inimigo cada vez mais tem feito estratégias para que nossos filhos correm um risco, a nossa família corre um risco de perder a sua fé, né, quiçá a sua salvação dentro da nossa casa,
quando a mistura começa a acontecer. E há um perigo muito grande. Não quer dizer que nós estamos no mundo, nós sabemos que enquanto estivermos aqui, vamos estar habitando entre pessoas diversas, de formas diversas, com culturas diversas que possam existir, das mais diferentes, mas não podemos nunca perder o nosso alvo, que é Cristo. Por isso nós precisamos ensinar a nossos filhos a amar a Deus, nós precisamos trazer a palavra do Senhor para dentro do nosso lar, o conhecimento do Senhor, porque esse, na verdade, é a forma de nós estarmos mais fortalecidos. E também fortalecermos a família da fé, porque uma família forte torna uma igreja forte. No momento onde a família está enfraquecida no ensino da palavra de Deus, a igreja também está sofrendo com relação a isso. E esses ataques que nós temos observado a cada dia mais para a família, precisamos refletir. Será que a nossa casa não está sendo um ambiente de ídolos no lar? Será que na nossa casa, em vez de adorarmos ao Senhor, não estamos permitindo ou não estamos vendo um infiltrar do inimigo pouco a pouco dentro do nosso lar, tirando o amor de Deus do coração da nossa família? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos lutando, o que nós estamos batalhando pela nossa casa? Nós vemos que quando Neemias foi fazer a reconstrução dos muros em Jerusalém, cada família ficou responsável pela reconstrução de determinada parte do muro, e eles traziam consigo ferramentas para a reconstrução e armas de batalha. Então, ao mesmo tempo que eles reconstruíam, eles lutavam contra o inimigo. E Neemias dizia: lutem pelas suas casas, pela sua família. Hoje, precisamos lutar pela nossa casa, pela nossa família, para que os ídolos não comecem tirando o lugar de Deus no coração dos nossos filhos. Hoje, se você for pensar ou converse com o seu filho, quem é a pessoa que ele mais admira? Quem é o ídolo que ele está trazendo para dentro do lar? Qual é o ídolo que você tem referenciado à tua família? Tem algum momento da tua vida que você tem dado primazia ao invés do Senhor dentro do teu lar? O que está trazendo problemas para dentro da tua casa? Nós não podemos perder a nossa batalha para o inimigo, mas precisamos fazer aqui como Neemias, lutar pela nossa casa e pela nossa família, e reconstruindo e batalhando ao mesmo tempo. E precisamos cuidar para que os nossos lares sejam um lugar de adoração a Deus, que a idolatria não seja morada no coração dos nossos filhos. Quem é a nossa família, quem os nossos filhos estão seguindo na internet? Quem são os ídolos que têm tirado do coração, muitas vezes, a adoração do Senhor? O que está tomando o espaço de Deus? Quanto tempo você perde nas redes sociais, ao invés de estar na adoração ao Senhor? Muitas vezes nós não temos tempo de orar com a nossa família, não temos tempo de cantar um louvor, não temos tempo de ler a palavra. Mas quantos minutos você passa por dia nas redes sociais? Como estamos ensinando a nossa casa? E os nossos filhos estão aprendendo muito mais do que as palavras que você diz, mas pelo exemplo que você deixa. Então fica aqui a nossa conclusão nessa lição que se tornou um pouco grande, mas é importante reflexão de que não podemos permitir que os nossos filhos percam a sua fé dentro da sua casa, que a nossa família possa ser um lugar onde o Senhor habita, onde o culto a Deus ocorre 24 horas por dia, porque cultuar a Deus não é somente uma liturgia, um momento onde você vai à igreja, mas cultuar a Deus é trazer a tua vida como um altar de adoração ao Senhor. Como que eu me comporto muitas vezes para adorar ao Senhor? Da mesma maneira que eu tenho uma vida de reverência a Deus dentro da igreja, eu preciso ter uma vida de reverência a Deus dentro da casa, para ensinar os meus filhos que adorar ao Senhor é todos os dias da nossa vida, assim como disse Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
para que eu possa habitar todos os dias na tua casa. Ele estava longe do tabernáculo, mas eu entendo que Davi quer dizer, eu posso estar, não estar lá no templo, nem no tabernáculo, mas todos os dias da minha vida eu quero estar na presença de Deus. Que nós possamos estar na presença de Deus. A conclusão, então, da lição está dizendo: precisamos investir na família e criar barreiras espirituais para salvar a nossa família, os nossos filhos, e ter uma família sadia que glorifique a Deus. Que a nossa vida possa ser um local de adoração a Deus. Então eu vou fazer uma proposta para quem está assistindo esta lição. Eu sei que é um comentário apenas para professores da escola dominical e principalmente com o objetivo de atingir os professores que estão aqui sob a nossa orientação como supervisores da escola bíblica dominical na nossa cidade, mas muito mais do que isso. Eu faço um convite para você, para que você tire um tempo com a tua família de adoração a Deus. Converse com os seus filhos, faça um lugar à mesa, para que você, assentado à tua mesa, converse com a tua família. Saiba quais são as pessoas que teu filho está seguindo, quem são aquelas pessoas que ele está admirando na internet. Procure saber quem são as pessoas que conversam com ele, como que a nossa família está se conduzindo ao Senhor. Tire um tempo para orar junto com os teus filhos. Leia a palavra do Senhor. Cante louvores dentro do teu lar. Comece a lutar pela tua família. Nós precisamos lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família, reconstruir os muros como Neemias fez e ir lutando contra os ataques do inimigo. Então, encerro aqui o comentário dessa lição e desejo aos professores uma boa aula em nome de Jesus.